5 dias de calor extremo, de 30 a 40 graus, 10 distritos a amarelo. Quente mais quente. Os dias de calor estão aí, os meses também e os anos idem. Risco máximo de incêndio devido ao aumento do calor. Nos últimos dias, os termómetros dispararam por todo o país e ainda não chegamos ao verão. Será que é caso para nos preocuparmos? Cientistas prevêem que 2025 estará entre os 3 anos mais quentes de que há registro. Segundo o Met Office, o Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido, a temperatura global de 2025 deverá ser a terceira mais elevada de que há registro, remontando a 1850, depois de 2024 ter ocupado o primeiro lugar e 2023 o segundo. Estas previsões, segundo a mesma fonte, devem-se a uma tendência que tem tornado todos os anos mais quentes: as alterações climáticas. Os gases com efeito de estufa, provenientes principalmente dos combustíveis fósseis, continuam a acumular-se na atmosfera, aquecendo o planeta. Aquecimento médio até 2029 pode ser superior a 1,5 graus, alerta a Organização Meteorológica Mundial. Além disso, a média anual da temperatura global próxima da superfície para cada ano, entre 2025 e 2029, deverá ser entre 1,2 e 1,9 graus Celsius, superior à média registada entre 1850 e 1900, revelou o relatório da ONU. Será que estamos realmente preparados para lidar com dias de calor extremo? Um artigo publicado no jornal digital Green Effect revelou que até 2050, a menos que a humanidade reduza drasticamente as suas emissões de gases de efeito de estufa, quase 1000 cidades terão temperaturas médias máximas de verão de 35 graus Celsius, ou seja, quase o triplo do número atual. O cientista Matthew Patterson afirmou também à Euronews que as temperaturas na Europa aumentaram cerca de 2 graus em relação às condições pré-industriais nas últimas décadas, cerca de 2 vezes acima da média global. E a tendência de aquecimento neste continente vai continuar no futuro, porque, de acordo com o investigador, a Europa é realmente um ponto crítico para as mudanças climáticas e aumentos nas extremas de calor. Observamos aumentos tanto na frequência quanto na intensidade das extremas de calor. Estamos a testemunhar temperaturas cada vez mais altas a cada ano. As ondas de calor estão a tornar-se mais frequentes e perigosas, e com elas surgem riscos sérios para a nossa saúde e para o meio ambiente. Segundo um estudo publicado em 2023 por uma Universidade de Londres, o corpo humano possui uma temperatura crítica superior que pode tolerar com segurança entre 40 e 50 graus. Após atingir essa condição, o nosso corpo entra em stress térmico que causa confusão, náuseas, tonturas, dor de cabeça ou desmaios e pode tornar-se cada vez mais comum com o aumento da temperatura global. Com as temperaturas elevadas, o nosso corpo é assim forçado a trabalhar mais para manter a temperatura interna estável. Desidratação, insolação, queimaduras solares são apenas algumas das consequências mais imediatas, e os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas, enfrentam maiores riscos também. Posto isto, o que devemos ter em atenção para nos protegermos do calor? As recomendações da Direção-Geral da Saúde são as seguintes: beber água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não temos sede, fazer refeições frias e leves, utilizar roupa larga que cubra a maior parte do corpo e chapéu de abas largas e óculos de sol. Mantermo-nos em ambientes frescos, evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas, utilizar protetor solar com fator 30 e renovar a aplicação de 2 em 2 horas. No período de maior calor, correr as persianas ou portadas e, ao entardecer, deixar que o ar circule pela casa. E também não nos podemos esquecer da pele, o maior órgão do corpo humano.
Com as altas temperaturas, se não a protegermos, podemos vir a ter patologias, como por exemplo o cancro da pele, que parece estar a crescer em Portugal. Os dados do último Registro Oncológico Nacional, referentes a 2020, apontam para um aumento da taxa de incidência de melanoma, o tipo mais grave de cancro de pele, em todas as faixas etárias de 2000 a 2020. Para além dos efeitos no corpo humano, o calor tem também impacto no meio ambiente. Os incêndios florestais tornam-se mais prováveis e devastadores. Os níveis de água nos rios baixam de forma drástica e a qualidade do ar piora bastante. O ecossistema sofre e com ele sofremos todos. O calor parece que veio para ficar. E nós, estamos preparados? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público e hoje o tema é o calor. Será que a humanidade, será que os seres humanos estão preparados para um aquecimento global? E nós temos acompanhado aí nos últimos tempos notícias, de instituições, de cientistas que comprovam que há realmente um aquecimento global acelerado e que até 2030, muitas coisas ainda vão ser atualizadas em relação ao aquecimento global, a esse calor excessivo, já que o planeta Terra tem sentido. E nós vamos falar muito sobre isso no programa de hoje. Vamos falar sobre essa questão das pessoas, da sociedade, estarem ou não preparadas para este calor exaustivo, este aquecimento global que com certeza já tem causado efeitos por todo o mundo. Eu quero que a senhora e o senhor, que a partir de agora está conosco aqui no programa, acompanhando pelas operadoras, Nós, Mel, Vodafone, desde Portugal, você pode entrar em contato conosco, você pode deixar a sua opinião, 210-346-091, ou 218-368-008. Para você que nos acompanha de qualquer lugar do mundo através da aplicação da Unifé TV, podemos até deixar aí a aplicação @UniféTVPT. Você pode fazer o download agora mesmo e acompanhar o programa, compartilhar, você que nos acompanha aqui de Portugal, compartilhar com amigos, conhecidos que estão em outros países. E eles também podem interagir conosco pelo WhatsApp 918 617 038. Se nós, seres humanos, somos tão frágeis em relação a um calor, um sol, que está um pouco mais quente em um determinado horário do dia, o que não causaria um aquecimento generalizado, um aquecimento global? Nós temos acompanhado em muitos noticiários de pessoas que, inclusive, têm a saúde comprometida quando uma onda de calor vem repentinamente. Muitas pessoas das regiões aqui mais áridas de Portugal sofrem muito na época do verão e hoje nós vamos também detalhar sobre esses detalhes, essas pessoas que sofrem com a causa do calor. Nós vamos, no programa de hoje, ter a participação do Carlos Guimarães. Ele está por videochamada, ele é nadador salva-vidas, ele já está conosco no programa de hoje. Numa época de calor, Carlos, é comum, é normal as pessoas elas frequentarem os locais onde há possibilidade de banho, como, por exemplo, a praia. É muito comum nessa época do ano já as praias começarem a ficar muito cheias, as piscinas, os lagos, os rios. E aí vem aquela questão dos perigos, não só a respeito da falta de cuidado em relação ao calor, mas também ao risco da própria vida. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Debate Público. Muito boa noite, muito obrigado pela atenção. Eu acho que é uma
uma situação muito agravante, ainda mais que esse golpe de calor que a gente está recebendo. É, principais dicas que eu dou é ter total atenção para ter um choque térmico, porque o corpo está muito quente e como a água aqui no Algarve, em particular, a região onde eu vivo, é muito gelada, sempre antes de entrar, molhar os pulsos para evitar um choque térmico. E todos os cuidados que todos os nadadores salvadores têm como dever informar. O primeiro é manter o corpo sempre bem hidratado. O segundo, faça período curto de exposição solar. O terceiro, não exponha crianças com menos de 3 anos ao sol. E o quarto, passar protetor solar pelo menos 30 minutos. Perdão, passar protetor solar 30 minutos antes da exposição solar. E como vocês já falaram antes, de 2 em 2 horas, voltar a colocar. Se entrar o mar, voltar a colocar também. Protegendo sempre a pele, porque realmente o sol está cada dia mais forte, as praias balneárias já voltam a funcionar e todo dia eu vejo pessoa sofrendo com a exposição solar. Era isso que eu ia perguntar, Carlos. Queria que você pontuasse, porque você falou de detalhes, de cuidados necessários, né, para as pessoas que vão neste verão querer aproveitar aí as praias, né, os locais onde há a possibilidade de mergulho, de banho. Quando você fala de choque térmico, você já presenciou? Você se lembra de algum caso? Você poderia detalhar um pouco mais o que acontece, né? Eu já presenciei. O que a pessoa sente, o que acontece com ela dentro da água já, se ela, caso venha a sofrer um choque térmico? Eu já presenciei, ainda eu era criança, não era nem nadador, eu estava no Brasil. Estou a ouvir. Oi. Estamos a ouvir. Tá me ouvindo? Sim. Ok. Eu presenciei uma situação quando eu era criança ainda, eu não era nadador Salvador. Um pai de uma amiga minha foi numa cachoeira, que é uma água normalmente em cachoeira bem gelada, e quando ele foi pular de cabeça, ele ali ficou. Ele teve um choque brusco, térmico, e veio a falência na hora. Quer dizer que ele Paragem morreu, ele total perdeu a respiratória vida. e cardíaca. Na hora. Porque o que acontece? Até então, desde criança eu aprendi que antes de você entrar em uma água gelada, tendo o corpo muito quente, você tem que molhar o pulso, nuca e o peito do pé. Porque isso faz com que o teu corpo crie uma proteção para você ter aquela troca de Uma temperatura, defesa, né? sem haver nenhum dano. Agora, por exemplo, você trabalha como nadador salvador em uma das praias aí do Algarve, é isso? Sim, sim. Em uma das praias do Algarve. Na verdade, estou sempre girando É. na E região. na época alta do verão, né, onde milhares de pessoas estão aí, por exemplo, nos fins de semana, é, há muitos casos de afogamento, de pessoas despreparadas, de pessoas que entram no mar sem respeitar os limites, né, de, de, de É, mergulho. Como é que é? é assim, eu tenho 3 anos de salvamento no Brasil e já tenho 6 anos que estou atuando aqui em Portugal. É muito diferente o público. O público aqui, ainda assim, existe afogamento, mas é um número muito pequeno. Por quê? Porque as pessoas estão sempre nadando em piscinas municipais, estão sempre aptas. Muitas não são nem atletas, mas pelo menos elas têm a noção básica. Eu acho que isso facilita muito o nosso trabalho. Eu acredito que, se fosse comparar com o Brasil, aqui é um lugar com muito mais consciência aquática. Ok. Mas, sim, sempre tem um caso ou outro. Daqui a pouquinho eu volto com você com mais perguntas, porque você já tem alguns anos, né, trabalhando na área, principalmente no verão, porque é o período que as pessoas buscam mais as águas, né, para refrescar. Sim, Mas e é o principal período que tem nadador nas praias, né? não Só percebendo. tem no verão, na época balnear. Como é que é? Aqui em Portugal só tem nadador na época balneária. Ah, Fora ok. isso, os nadadores estão nas piscinas municipais. Daqui a pouquinho eu volto com você. Nós vamos Tá agora bem. colocar para quem está em casa as questões lá dos stories da nossa rede social, das nossas redes sociais.
Estamos prontos para o calor, sim ou não? Devíamos já estar ou nunca vamos estar? As opções da questão, da primeira pergunta. A segunda pergunta, por favor. O que faz para se proteger do calor? Bebe água, mantém-se bem à sombra, usa chapéu, fica em casa. Essas são as opções que você pode escolher, o que mais você se identifica. Costuma proteger a sua pele do sol? Sim, sempre, por vezes, só quando vou à praia ou quase nunca. E temos uma última questão, aliás, temos mais duas. Hoje o programa está com enquete forte. Florestas, foram feitos todos os investimentos preventivos? Não. Algum? Só em certas zonas? Ou sim? Ou as florestas são prioridades? E a última pergunta, o meio ambiente, o que devemos fazer quando está calor? Fogueiras, gastar água, deitar objetos quentes para o chão? Não temos de evitar nada, nenhuma dessas opções? Você pode agora, rapidamente, ir lá nos nossos stories da Unifé TV, tanto no Instagram como no Facebook, participar da nossa enquete de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre essa questão das florestas, né, das matas, dos incêndios que sempre quando chega a época de verão, né, as ondas de calor, há uma preocupação excessiva em muitas regiões do país, como nós já acompanhamos em outros anos, né, grandes incêndios em proporções gigantescas. Muitas pessoas tiveram que ser mobilizadas, corpos de bombeiro, defesa civil, muitas pessoas mobilizadas na tentativa de defender a população, proteger a população. E daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre isso, tá? Vamos agora então a Lisboa, os nossos entrevistados, eles vão falar um pouquinho sobre o tema. Nossa repórter esteve nas ruas de Lisboa e nós vamos agora acompanhar essas entrevistas. Acha que nós estamos preparados para o calor? Quer dizer, eu acho que ainda não estamos muito bem preparados. Porque agora o clima também está diferente e pronto, há uns dias que está muito calor, há outros dias que depois já não está tanto. Acho que é isso. E acha que as pessoas têm consciência deste calor? Acha que elas sabem como se proteger? Acho que a maior parte que não. Então a gente também temos boas praias, vamos para a praia, temos boas áreas para a sombra. E acha que as pessoas sabem como se proteger? Eu acho que sim, muita gente, quase toda a gente sabe, não é? Portanto, pensa que todas as pessoas têm cuidados com o calor ou não se preocupam, são assim desleixados? Muita gente não tem, isso vê-se nas praias, não é? Quando vão para a praia não têm cuidados nenhuns. E depois apanham escaldões. Depois lá vêm as doenças. Nem por isso, porque o ambiente agora está muito complicado e não, acho que as pessoas são idosas, acho que não vão aguentar muito. E o que é que você costuma fazer para se proteger do calor? Olha, eu agora, portanto, já estou com esta idade e já não evito de apanhar calor. Portanto, mesmo na praia e tudo, evito. Mas coloca protetor solar? Geralmente, agora não. Já não, porque eu também já não vou, praticamente não vou. Pronto, até na altura que está muito calor vão para a praia, estão expostas ao sol, não têm, acho que não têm, muitas não ligam. E se apanharem escaldões também não querem saber? Também não querem. Não, até muita gente vai para a praia na hora mesmo do calor, quando ele aperta. Porque a nossa pele é o maior órgão que nós temos no corpo humano e precisamos de o cuidar, não é verdade? Cuidar, pois, pôr protetor e essas coisas. O que é que você costuma fazer para se proteger do calor? Olha, quando está muito calor nem saio de casa, porque dou-me muito mal com o calor. E na praia também não sou muito apreciadora, gosto de caminhar à beira-mar ao fim das 6, 7 horas. Agora de resto não saio de casa, não. Mas então resguarda-se em casa, coloca protetor solar? Não, porque também não vou, como se, por exemplo, ir à praia
como digo, é mesmo ao fim do dia, não ponho o protetor. Durante o dia não saio de casa. Mas já se sentiu assim mal com o calor? Quando está muito calor, sinto que transpiro muito mesmo em casa e assim com tonturas, porque também sou hipertensa. Ou seja, lida muito mal com o calor. Lido muito mal. E o calor pode afetar a nossa saúde e o nosso bem-estar, não é verdade? Sim. Já afetou o seu? Sim, e bastante. Tive alergias, enchei toda, tenho problemas de coração, foi um bocado complicado. Há muitas preocupações, né, que muitas pessoas nessa época quente, nessa época de calor, elas esboçam porque realmente muitas pessoas têm uma saúde fragilizada e se saírem ao sol, se houver uma exposição ao calor de uma forma exagerada, há comprometimento da saúde. E eu quero falar agora sobre também essa questão do meio ambiente, a questão ambiental, que é muito preocupante, não só em Portugal, mas em diferentes lugares do mundo, em épocas de calor, em épocas de sol muito quente, em épocas de incêndio, né? Pessoas que não têm tantos cuidados, cidadãos que não têm tantos cuidados com suas propriedades, com tabaco, com objetos de vidro, né? Objetos que são propícios, são inflamáveis, são propícios ao fogo. Então, nós vamos agora participar de uma entrevista com o meteorologista José Eduardo. Nós vamos assistir essa entrevista porque ele está conosco no programa de hoje. Já me dê imagem, por favor. Seja bem-vindo, boa noite. Tudo bem? Olá a todos e começo por agradecer o convite para a participação no vosso programa. Começando por explicar o porquê deste tempo quente que temos tido e tivemos ao longo destes dias, portanto, foi sobretudo mais notório entre os dias 29 e dia 31. Em termos meteorológicos, isto acontece porquê? Porque o posicionamento do anticiclone, portanto, do anticiclone dos Açores, está de tal modo, portanto, feito e configurado que ele transporta na sua circulação ar mais quente e seco proveniente do norte de África. E quando temos então o ar proveniente do norte da África, portanto, em qualquer altura do ano, mas isto acontece mais vezes quando nos podemos aproximar do verão, é nestas situações que temos então estes eventos de tempo mais quente e seco. Quando o anticiclone, portanto, fica um bocadinho mais centrado a noroeste de Portugal continental, favorece um bocadinho mais, portanto, as típicas nortadas e por conseguinte, portanto, temos tempo mais fresco no litoral, sobretudo nesses casos. Mas nestes casos, o tempo quente, tivemos então esta intrusão de ar quente durante estes dias por causa deste posicionamento do anticiclone dos Açores. Normalmente, e depois de termos tido um inverno e uma primavera com precipitação e também com alguns eventos, e recentemente com um tempo não tão quente, por estarmos a sair da primavera, as pessoas gostam para sair mais à rua, para apanhar mais sol, mas é importante ter cuidado e seguir os conselhos das populações locais, nomeadamente de Proteção Civil, com quem também trabalhamos, não só pelo calor em si, porque o tempo quente, sobretudo em populações mais vulneráveis, como pessoas doentes ou idosos, pode causar desidratação, como também, e destaco aqui particularmente, devido à elevada radiação solar. Isto porquê? Porque nós, nesta altura do ano, estamos próximos portanto, de 21 ou mais próximos de 21 de junho, que é a altura em que, na nossa latitude, portanto, os raios solares incidem mais verticalmente, ou seja, é nesta altura que temos maiores índices de radiação solar em dias de céu limpo, ok? Portanto, traduzindo para miúdos, em dias de céu limpo, o sol, digamos assim, é mais perigoso agora
em junho, início de julho, do que propriamente em meados de agosto, onde aí, portanto, os valores de radiação já são mais baixos, mesmo que possamos ter dias de tempo mais quente. Portanto, em particular nestas alturas, porque os índices de radiação em dias de céu limpo estão próximos dos seus máximos, é preciso ter também cuidados adicionais, portanto, com a exposição ao sol, portanto, sobretudo às horas de pico solar que ocorre mais ou menos a meio do dia, portanto, ali por volta da hora do almoço, a seguir à hora do almoço, e termos, portanto, os cuidados habituais de beber água, de evitar, portanto, a exposição, portanto, nas horas de maior calor e de incidência solar, procurarmos, portanto, também zonas de mais sombra e onde o calor não se faça sentir tanto, evitar, portanto, prolongamento excessivo ao sol e ao calor, e pronto, e seguir, portanto, sobretudo estes conselhos, sobretudo quando há situações portanto, ou mais extremas ou mais prolongadas no tempo. Este evento em si não foi um evento anormalmente extenso, portanto tivemos, portanto, na Grande Lisboa, portanto, 3, 4 dias de tempo mais quente, em algumas zonas do Alentejo mais tempo, noutras zonas do litoral mais norte menos tempo, ou até em alguns casos, portanto, não chegou, portanto, ou não chegámos a ter temperaturas tão altas como na região da Grande Lisboa. Mas, portanto, não se pode considerar, digamos, um evento anormal em termos, digamos, climáticos, ok? Portanto, já houve situações em que também tivemos tempo quente e tempo excepcionalmente quente. É um bocadinho, portanto, são valores altos para esta altura do ano, sim, são, mas, portanto, não é nada de inédito, digamos assim, não é nada que nunca tenha acontecido. E pronto, e depois também porque dentro daquilo que pode ser considerado algo mais quente ou mais frio do que o normal, temos variações não só locais como também até temporais. Eu, como sou uma pessoa com uma cor de pele bastante clara, tenho que ter então especial cuidado e não posso mesmo facilitar e, portanto, cuidado, portanto, na parte de protetor solar, evitar também, portanto, os horários de maior calor, ou nessas alturas, portanto, também tentar estar a alternar com períodos à sombra e algo que costumo fazer e é aconselhável fazer durante todo o ano, beber bastante água, tento também reforçar nestas alturas. E agradeço então e espero poder participar em futuras sessões. Muito obrigado e boa continuação para todos vós. Nós é que agradecemos. O senhor José Eduardo, que esteve conosco, ele é meteorologista da Ibermeteo e ele esclareceu aí alguns pontos muito importantes sobre essa questão do calor. Você sabe que nessa época de calor, a saúde é afetada, as infraestruturas são afetadas, né? Racionamento de água, o meio ambiente é afetado pela questão dos incêndios, dos fogos, muitas famílias prejudicadas, muitas pessoas perdem tudo nessa época de calor por conta das queimadas, dos fogos. Nós vamos, ainda no programa de hoje, ressaltar muitos detalhes a respeito desse tema que é muito, muito importante. Se você quer deixar aqui um conselho, você telespectador, internauta, liga para cá, nós estamos em direto agora, 23 horas, com 29 minutos, 218-368-008, 210-346-091 ou 918 pelo WhatsApp, 617-038. Coloca para quem está em casa mais uma vez as questões lá do nosso Instagram, da nossa rede social. Nós temos aí as perguntas, estamos prontos para o calor? Tem aí as opções que você pode detalhar. Temos a segunda questão, o que faz para se proteger do calor? Também tem 4 opções para você escolher com qual você se identifica ou qual é a mais correta na sua opinião, a mais consciente. Costuma proteger a sua pele do sol?
Temos aí 4 opções de resposta e a última, né, acredito que seja a última, florestas. Foram feitos todos os investimentos preventivos? Também tem algumas opções para você responder essa pergunta. E a última sobre o meio ambiente. O que devemos fazer quando está calor? Será que a sociedade, será que você, telespectador, internauta, você cidadão português, está preparado para novas ondas de calor? Está preparado para essa questão, né, de perigos iminentes nessa época do ano? Me dê imagem, por favor, do Carlos Guimarães, que é nadador salvador, está conosco desde o sul de Portugal. Você fala mais propriamente de que zona aí do sul, Carlos? Eu vivo no Algarve, perto de Portimão. Perto de Portimão. É um lugar muito frequentado, Sim, é um lugar muito é um lugar muito frequentado. badalado, né? Sim, Muitos sim. turistas. Como você falou, no verão mesmo, na época balneária, é muita pessoa. E racionamento, ninguém pensa. As pessoas têm que ter muito mais consciência. Exatamente. E você falava há pouco, né, dos cuidados que as pessoas devem ter. Você mencionou um detalhe importante. As pessoas que normalmente frequentam as praias aí no Algarve, você percebe então uma consciência já mais efetiva em relação aos cuidados que as pessoas devem ter, não apenas com a questão da própria vida, o afogamento, né, o mergulho, mas em si também com o corpo, com os cuidados que você falou de choque térmico, Sim, sim, né? sim. É, cuidado com o choque térmico. Normalmente as pessoas já sabem que a água é gelada, então sempre vão com mais cuidado. Isso também previne. Uhum. Isso ajuda muito. As pessoas têm muito hábito de estar sempre passando protetor solar. Então acredito que as pessoas aqui em Portugal são bem mais protegidas. E por mais que a gente pense que elas não estão preparadas, elas se adaptam bem, bem rápido, porque são forçadas, né? Ok. E agora eu queria perguntar para você, você falou também da questão de pessoas que em épocas balneárias como essa, elas, de repente, por não ter tanto preparo ou não ter tanta noção de perigo, há casos, ainda que poucos, mas há casos de afogamento. Sim, sim, há muitos casos de afogamento ainda, porque na verdade nem todas as praias são vigiadas, né? Existem muitas praias ainda sem vigilância. Então E, isso acontece muitas das vezes nas praias sem vigilância, porque os nadadores salvadores são bem, bem efetivos ao trabalho deles, bem profissionais e fazem uma ótima prevenção. por exemplo, uma pessoa que entra no mar, ela não respeita aí os limites, né, de banho, ou ela não tem noção de perigo. Por exemplo, se uma pessoa começa a se afogar, a eficácia do salvamento é de 100% ou depende muito da distância em que a pessoa está? Como é que funciona isso? Depende muito da situação, porque para acontecer um salvamento é porque não teve prevenção. Então, se foi em um posto onde tinha vigilância, tem alguma coisa errada. Se foi em um posto, em um lugar que não tinha vigilância, aí é porque a pessoa, de repente, teve uma má leitura do ambiente que estava adentrando. Um exemplo, tem uma problemática muito grande nas praias em geral, que muitas das vezes tem ondulação e as pessoas procuram um lugar onde não tem. E normalmente esse local é o lugar onde tem a corrente de retorno. É Uhum. onde que a pessoa, se não souber nadar ou se entrar em pânico, pode vir a se afogar. E aí fica muito complicado, ainda que seja acionado o salvador, o salva-vidas no caso, o nadador salva-vidas, a pessoa corre o risco de A perder a grande vida, né? probabilidade, sim, corre o risco. A grande probabilidade. Uma dica que eu acho que é muito interessante é que se em algum momento qualquer pessoa vier a entrar numa corrente de retorno, ela tem que manter a calma, tentar boiar e sinalizar com a mão pedindo ajuda. E não fazer mais nada. Se ela não sabe nadar, é tentar boiar. Prender a respiração e ficar. Entende?
Eu acho que isso é uma grande dica. E se souber nadar, é se tranquilizar, deixar a corrente te levar para trás do final da corrente, depois você nada lateralmente, e aí você consegue sair da corrente e voltar para a praia. Então, na verdade, o segredo é manter-se a calma. Nada mais, nada menos. Acho que isso é o suficiente. E você, nesses anos todos de profissão, se lembra de algum caso assim que realmente marcou a sua profissão? Porque eu vejo, o Sim, Carlos, sim. eu acredito que não é apenas uma profissão. O nadador salva-vidas, o nadador salvador, ele trabalha realmente para a vida das pessoas, né? Para o bem-estar das pessoas. Não é apenas pelo salário, não acredito que seja apenas pelo salário, uma profissão. É muito mais do que isso. Você se lembra de algum caso assim que tenha lhe marcado? Sim, sim. Um caso, no meu primeiro ano de nadador, uma família levou um colchão inflável para a praia e deixou as crianças brincando. Tinha 5 crianças brincando e uma das crianças caiu para baixo do colchão e as outras não viram. E isso ela teve uma insuficiência respiratória e veio a ter parada de cardiorrespiratória. Veio a Essa para mim óbito. foi o mais choque, porque era uma criança e aí tu tenta reanimar e te sente tão inútil, porque tu faz de tudo e muitas das vezes você E não consegue. Esse para mim veio foi a o que mais me falecer, né, chocou. Carlos? Eu fiquei fazendo RCP nela até a chegada do INEM, não foi no Brasil, não foi, perdão, não foi aqui em Portugal, foi no Brasil, e ela pegou uma assistência especializada, a ambulância, e levou. Então, depois disso, a gente já não tem mais informação. Mas foi, sei lá, meia hora que eu fiquei ali e para mim aquilo me senti tão inútil, porque a gente dá de tudo e de repente uma Sim, coisa aquilo sim. percebe, porque para mim foi a primeira vez que eu vi um caso desse, uma boia E a talvez tirou a vida gente, daquela criança. nós acompanhamos muitas notícias, por exemplo, muitas famílias que saem para um final de semana para curtir a praia, para curtir as férias, e se não houver o devido cuidado, aquilo que era para ser um final de semana feliz, mais um final de semana acaba por se tornar um pesadelo, como você acabou de mencionar essa família, né? Sim, Que realmente, sim. olha, Uma outra Carlos, coisa que diga, diga. eu acho que é interessante ressaltar, com esse golpe de calor, assim, até quando tá normal, mas com o golpe de calor muito forte, todo mundo fica um pouco aéreo, principalmente as crianças. Uhum. Então, para vocês não se perderem, eu recomendo a todos os pais colocarem uma pulseirinha com telefone e nome, porque durante o sol, com o sol, normalmente o sol fica tampando a visão da criança, deixando meio oscilando a visão, e a criança se perde na praia. Isso pode ajudar muito. Tanto se não tiver nadador, uma pessoa entrar em contato, como um nadador pegar e ligar para os pais, falar, olha, encontrei seu filho, estava perdido, estava contra o sol, porque o sol tampava a visão dele. Eu acho que isso é interessante ressaltar. Tá certo. Carlos, eu não sei se você gostava de pontuar mais algum detalhe. Nós agradecemos a sua participação, um conselho. Aliás, você já deu vários conselhos, não sei se você gostaria de deixar mais algum detalhe. Para mim, acho que foi o suficiente. Eu agradeço a participação, espero que todos tenham consciência e que consigam aproveitar essa época balneária. E é isso. Muito obrigado pela atenção e Vamos pelo seguir aqui convite. falando sobre os outros perigos do calor, né? Você falou dos perigos do calor em relação ao banho, ao mergulho, à praia. Agora nós vamos seguir aqui falando também sobre os outros perigos que o calor, essa onda de calor traz, não apenas para Portugal, mas para muitas regiões do mundo. Muito obrigado pela sua participação, tá bem? Obrigada. Nós é que Tá bem. agradecemos. Vamos a uma segunda matéria. Nossa produção preparou uma matéria secundária que fala sobre esse assunto, o prazo de limpeza das matas. O prazo de limpeza das matas é um fator primordial para evitar muitas queimadas, né, muitos fogos avassaladores, destruidores que surgem nesta época. Vamos acompanhar essa matéria.
Com a proximidade do verão e o aumento das temperaturas, surge a inevitável questão: estamos prontos para enfrentar o calor e os seus efeitos, especialmente no que diz respeito aos incêndios florestais em Portugal? No nosso país tem vindo a adotar medidas para mitigar os danos causados pelos incêndios, mas, face ao contexto climático e ambiental atual, os desafios continuam a ser imensos. O prazo para a limpeza das matas e terrenos terminou no dia 31 de maio. Este ano, o Governo justificou o prolongamento da data devido à elevada precipitação e níveis de umidade registados nos últimos meses que dificultaram a execução dos trabalhos de limpeza. Mas agora que o prazo terminou, começa a fiscalização. Na primeira fase, as autoridades focam-se na inspeção de terrenos e edifícios situados em áreas rurais, especialmente aqueles que pertencem a proprietários, arrendatários ou usufrutários. A segunda fase da fiscalização estende-se a infraestruturas críticas, como redes viárias, ferroviárias e linhas de transporte de energia elétrica e gás natural. A fiscalização constante, especialmente nas regiões mais vulneráveis a incêndios, visa prevenir tragédias durante a temporada de calor. Limpar os terrenos não é apenas uma questão de cumprimento de prazos legais, é uma medida vital para proteger a vida humana, as propriedades e, sobretudo, a natureza. A falta de limpeza pode resultar em coimas que podem chegar até aos 5.000 euros para pessoas singulares e até aos 25.000 euros para pessoas coletivas, dependendo das regras locais de cada Câmara Municipal. Além disso, a limpeza permite que os agentes da Proteção Civil atuem com mais rapidez e eficácia em caso de emergência. O governo português tem trabalhado para garantir que a prevenção dos incêndios seja ainda mais eficaz, especialmente com a intensificação das condições meteorológicas. De dia 1 de janeiro de 2024 até o dia 15 de outubro de 2024, a Base Nacional de Incêndios Rurais registrou um total de 6.229 ocorrências, resultando em 136.424 hectares de área ardida, sendo mais de 81.000 hectares de povoamentos florestais. Embora o número de incêndios tenha diminuído 47% em comparação com a média dos últimos anos, a área ardida aumentou 22%. À medida que o calor se intensifica, a urgência das ações de prevenção tornam-se mais claras. A nossa preparação para o calor e para os incêndios, tanto em termos de limpeza de terrenos quanto na fiscalização, é chave para a redução dos danos e para a construção de um futuro mais seguro e sustentável. E você, acredita que estamos preparados para enfrentar o calor que se aproxima? Essa preparação, planos de emergência, será que foram desenvolvidos aí planos de emergência para lidar com essas ondas de calor que realmente já deram sinais de que esse ano realmente, o verão desse ano, será um verão quente, né? Um calor exaustivo. Já tivemos aí dias de calor muito fortes em diferentes regiões do país, e como nós falávamos há pouco, o calor, essas ondas de calor, elas geram muitos problemas, como nós acompanhamos na matéria, a questão dos fogos, né? Das queimadas, mas também tem a questão do racionamento de água, né? Da questão das hidroelétricas, podem gerar apagões. Essa questão do meio ambiente também exige um cuidado muito intenso, e nós queremos saber se o nosso país está preparado, se há realmente essa prevenção forte em relação à questão do meio ambiente, em relação à questão das infraestruturas e em relação também à saúde, porque nós temos aí pessoas idosas, pessoas com a saúde fragilizada que com as ondas de calor as suas habitações não são preparadas, e há realmente aí até a questão de muitas pessoas que vêm a óbito em relação ao calor. É preocupante, é alarmante. O programa Debate Público de hoje traz aqui à mesa para falar desse assunto que realmente é uma questão de saúde pública. Você pode participar conosco, 218-368-008,
ou 210 346 091. Ainda há nas nossas redes, você pode participar, há um inquérito, né? Há aí uma enquete, você pode deixar a sua opinião, @UnifeTVPT, tanto no Instagram como no Facebook. Ao término do programa nós vamos realizar uma sondagem. Vamos agora às ruas de Lisboa, produção, é isso? Nós vamos a mais entrevistas de pessoas falando sobre essa questão do preparo para essa onda de calor, as ondas de calor que virão pela frente. O calor tem estado em alta, como temos sentido. Acha que estamos, de facto, preparados para este calor? É assim, neste momento, nós deixámos de ter as estações intermédias. E eu acho que, devido às alterações atmosféricas que está a haver, não estamos a ficar preparados nem para o calor excessivo, nem para as grandes chuvadas que têm acontecido e todas essas alterações. Acho que não estamos preparados. Acha que cada vez vai ser pior? Acho que sim, acho que cada vez vai ser pior, acho que as alterações cada vez vão ser maiores e nós não estamos preparados em todos os aspectos, a nível das nossas casas, das construções das nossas casas, portanto, a nível mesmo de nós próprios, portanto, que nós estávamos habituados àquela transição das primavera, verão, pronto, todas essas coisas, agora não, agora é tudo muito repentino. É tudo de extremos. É tudo de extremos, exatamente. Não, não, porque assim, não tem climatização nas lojas e nas próprias residências. Assim como no frio não temos as casas muito aquecidas, também no calor penso que isso também faz falta. Acha que ainda falta muita coisa? Acho que assim, eu estou acostumada com o calor, vim do Brasil, do Rio de Janeiro, e lá é uma cidade muito quente. Então isso para mim não é dificuldade. Mas eu penso que é mais pelo frio, né? Como eu sinto mais dificuldade com o frio, penso que eu sinto mais a falta de preparação mesmo para suportar as baixas temperaturas. Eu acho que está demasiado calor e muita gente se calhar não bebe muita água, as pessoas esquecem-se muito disso e pronto, temos de ter mais cuidados em questão de protetores solares e tudo mais. O que é que você costuma fazer para se proteger do calor? Evitar o calor, ficar mais resguardado em casa ou então beber mais água, como eu estava a dizer, e usar protetor. E você lida bem com o calor? Eu não lido bem com o calor. Não lido bem com o calor porque tenho tendência à tensão baixa e a tensão baixa com o calor a mim faz-me desmaiar. Portanto faz-me sentir mal. E eu com o calor extremo, não me dou bem. A nível de saúde não me dou bem. Mas prefiro o calor do que o frio. Aí sem dúvida. Então você lida bem com o calor, não lhe faz qualquer tipo de confusão? Não me faz. Eu sinto falta, porque temos pouco tempo de calor aqui, né? Acho que 3 meses, assim, mais calor. Mas acho que aqui as pessoas estão conscientes. Pelo menos quando eu vou na farmácia, as farmacêuticas recomendam o protetor solar. E não tenho como ter uma visão geral da população, mas acho que buscam se refrescar da maneira que tem acesso, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que já há vários anos uso protetor, principalmente na cara, todo o dia. Antes de sair de casa, eu faço uso de protetor. E tirando isso, portanto, ter os cuidados que são necessários ter para nos protegermos a nós próprios, não é? Que é importante. E no que diz respeito ao meio ambiente, também costuma ter cuidados quando o calor aperta? Sim, evito mandar, por exemplo, as coisas para o chão, como diariamente as pessoas fazem, para não surgir incêndios e tudo mais, e pronto. E nestas alturas, não é? Lá está, como disse, são as alturas em que os incêndios começam também a surgir. O que é que nós podemos fazer para prevenir que os incêndios também ocorram e aconteçam? Ter mais cuidados, como eu estava a dizer, não mandar as coisas para o chão, como muita gente o faz, meter as coisas no lixo e pronto, temos mais atenção. E relativamente ao meio ambiente,
também costuma ter cuidados com o meio ambiente quando o calor aperta, com as florestas? Ah, sim, por esse lado, bem, eu tenho uma consciência de que eu preciso cuidar daquilo, da criação, né? E eu acho que isso realmente, se não cuidamos, isso pode ocasionar realmente desastres naturais, como acontece, são conhecidas aqui as queimas das florestas e tudo, e isso acontece no mundo inteiro, né? No meu país também. E eu penso que o governo precisa ter um olhar atento a isso, saber que é um tempo onde há queimadas, e ter uma campanha mesmo de ter mais cuidado com, enfim, as pessoas que fumam, as pessoas que mexem com esse tipo com fogo, tem que ter cuidado com as queimadas e proteger e ter, eu acho que um anúncio maior quando começar os focos de incêndio, para que aquela população que habita naquelas regiões mais perigosas, né, possam estar atentos e terem suas vidas poupadas, enfim. Não há cá piqueniques, não há cá nada dessas coisas nestas alturas do ano, não é nem coisa que se pareça. Podemos fazer um piquenique, mas levarmos as coisas de nossa casa já feitas, sei lá, um frango assado, umas batatas fritas, uma salada, uns rissóis, pronto, todas essas coisas, mas não estar a fazer fogueiras. E se fizer, realmente ser naqueles parques em que têm as coisas próprias para se fazer um piquenique e não estar a fazer à maluca, como se costuma dizer. Porque se nós não cuidarmos do meio ambiente, também não estamos a cuidar de nós. Claro, é óbvio. Não estamos a cuidar do nosso planeta, não estamos a terem atenção nós próprios. Pessoas conscientes, né? Agora é importante que haja uma conscientização generalizada também das autoridades em fiscalizar, né? Muitas pessoas realmente não cumprem com as datas, limpeza dos terrenos, né? Os cuidados com aquelas questões de cigarro, de materiais inflamáveis jogados, né, à beira da estrada. Há muitas questões envolvidas, incêndios criminosos, há realmente uma preocupação excessiva nessa época de calor por parte de todos os cidadãos. Em relação à saúde, você pode obter muitos conselhos, né, inclusive clínicos, na internet. Nós temos aí os sites de clínicas de hospitais que podem dar para você muitos cuidados em relação à hidratação, cuidados com a pele, tipos de roupa, né, climatização da sua habitação. Você pode obter informações aí nos meios de comunicação disponíveis, né, pela Organização Mundial da Saúde também. Agora nós vamos à sondagem. Como ficou a sondagem lá nas nossas redes sociais? A pergunta era: estamos prontos para o calor? 52% diz que sim, está. A população está pronta. 17% diz que não. 9% diz que já devia estar, já estar. E 22% diz que nunca vamos estar prontos. A segunda pergunta era: o que faz para se proteger do calor? 63% diz que bebe água, 25% mantém-se à sombra, 4% usa chapéu e 8% fica em casa, como alguns dos entrevistados que nós acompanhamos. A outra pergunta: costuma proteger a sua pele do sol? 43% dos entrevistados, dos internautas dizem que sim, 30% diz por vezes, 9% só quando vai à praia e 18% quase nunca. Nós vemos aí essa porcentagem de pessoas que às vezes protegem a sua pele do sol. É preocupante porque nós sabemos que há muitas doenças que elas são oriundas, né, do sol, do calor excessivo que as pessoas elas expõem o seu corpo. Vamos à última questão, é isso? A penúltima. Florestas, foram feitos todos os investimentos preventivos? 48% diz que não, 29% alguns, só em certas zonas,
14% diz que sim, 9% as florestas são prioridade. Então a gente vê aí realmente um descontentamento por parte da população. E a última questão é o meio ambiente. O que devemos evitar fazer quando está calor? Claro que são opções quase que óbvias, mas mesmo assim a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm a devida consciência. E é claro que fogueiras vem em primeiro lugar, com 73% de pessoas que pontuaram então a questão das fogueiras como dever de evitar, né? Dever de controlar, de monitorar, fiscalizar. Isso é um dever que eu acredito que seja de todos. Gastar água 5%, 9% de deitar objetos quentes para o chão e 13% não temos de evitar absolutamente nada. Estranho, ainda há pessoas que realmente estão indiferentes às situações que acontecem, né? Bem, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu quero deixar para todos os internautas, telespectadores, essa consciência que foi abordada aqui no programa. Todos nós podemos contribuir para que realmente neste próximo verão as pessoas tenham mais segurança, a nossa sociedade, as aldeias, as cidades, as pessoas tenham mais segurança, tenham mais qualidade de vida com as devidas precauções. Basta colocar em prática tudo aquilo que foi aqui orientado e que é orientado em outros programas e também nos meios de divulgação que há hoje na internet. É muito fácil encontrar detalhes, conselhos, dicas, e você pode fazê-lo, tá bem? Eu quero deixar à sua inteira disposição o nosso e-mail. Caso você queira enviar uma sugestão de tema, você pode participar do debate público enviando para jornalismo@unifetv.pt. Envie a sua sugestão de tema, nós teremos um imenso prazer de trazer aqui em pauta como tema do programa, tá certo? Agora vem aí o Marcos Bueno com uma programação toda especial, mas antes eu quero deixar para você a história da Tereza Antunes. Ela tomava cerca de 20 comprimidos por dia, várias doenças, e que, no entretanto, sofria também com uma doença na alma, sabia? Esse problema na alma tirou dela o desejo de viver. E nós vamos saber, você vai saber como ela superou tudo isso. A seguir, o Marcos Bueno vem atendendo a todos, 218-368-008, você que precisa conversar, desabafar, você que percebe um vazio na alma, uma tristeza profunda, você perdeu o ânimo de viver, de cuidar da sua família, dos seus filhos, de trabalhar. Você diz assim, a vida não faz mais sentido para mim. Então fique conosco aqui nessa programação. Logo após a história da senhora Tereza Nunes, você vai poder conversar com quem pode lhe ajudar. Forte abraço a todos, fique bem e até o nosso próximo programa. Vou casar porque a minha vida não vai ser como a dos meus pais. Eu via bultos, tinha medo. Depois apareceu-me uma doença no meu corpo. Eu tomava cerca de 20 comprimidos diários. Devido a todo esse sofrimento, falava uma voz, atira-te abaixo do teu andar e na rua mete-te abaixo dos carros. Já não tens solução. Os meus pais já tinham maldições na vida deles, porque o meu pai andava atrás da minha mãe e queria lhe bater. Discutiam, muitas brigas, muitas confusões, e isto foi até aos meus 16, 17 anos. E depois vim para o Porto com a minha irmã que morava cá no Porto. E aí conheci o meu marido. E passado um ano e pouco casamos. E vou casar porque a minha vida não vai ser como a dos meus pais. E a minha vida continuou do mesmo. Aquilo que eles passavam, eu passava igual com o meu marido. Eram brigas, andávamos meio chateados eu com ele e ele comigo. Então a minha vida sentimental estava muito mal, a minha vida espiritual muito mal, a minha vida financeira, em todas as áreas da minha vida eu estava de rastros.
Eu via bultos, tinha medo. Às vezes ia trabalhar, o próprio relógio da sala, ele virava de trás para a frente, da frente para trás. Uma carga tão grande que eu tinha. E então, depois, apareceu-me uma doença no meu corpo, uma colite ulcerosa. Eu já há 18 anos que eu tomava medicação. Eu tomava cerca de 20 comprimidos diários. Todos os dias eu tomava. E a médica dizia: Dona Teresa, a senhora não pode parar de tomar a medicação porque a senhora vai ficar cancerosa. Além desta doença, eu tinha depressão, eu ia trabalhar, eu não conseguia trabalhar, com tantas dores de cabeça, que eram tantas, o próprio ar, o próprio vento me causava dores enormes de cabeça. Eu tinha que vir embora do trabalho que eu não aguentava. As dores de cabeça tão grandes, a vontade tão grande de eu me querer isolar no meu próprio quarto, que eu não podia ouvir ninguém a falar comigo. A minha cabeça eram várias pessoas ao mesmo tempo dentro da cabeça. Então eu só queria escuro. Depois fui operado aos joanetes, uma simples cirurgia, que era para ser uma simples cirurgia, eu fui operada 3 vezes. E eu lembro-me que tenha sido alguma maldade que tivessem feito, que eu ouvia pessoas falar de bruxarias e de maldades, que não iam sair da minha vida porque me queriam mal e que não iam desistir. Não podia calçar o meu calçado, eu tive que andar em pedologia, em ortopedia, e nada disso me resolveu, não me resolvia nada. Era consultas atrás de consultas, médicos de especialidades, e nada me resolveu o problema. Se eu estava mal psicologicamente, fiquei ainda muito pior. Muito pior porque eu olhava para o meu calçado e eu não conseguia. Olhava, queria colocar os pés no chão, as dores eram tantas que eu custava-me colocar a planta dos pés no chão. Eu tive que comprar palmilhas ortopédicas, calçado apropriado para os próprios pés, e mesmo assim, nada. Diziam-me: não vais ter solução, podes dar o teu calçado que não vais conseguir mais calçar o calçado. A vida financeira era dívidas, trabalhava muito e ganhava, mas eu ficava sem dinheiro rápido. O dinheiro não chegava para nada. Eu deixava na farmácia aos 150 euros por mês. As dívidas geravam discussão em casa, porque uma casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E as nossas chatices, as nossas diferenças entre um e outro, causava esse tipo de problemas. Devido a todo esse sofrimento e a toda esta situação, muitas das vezes lembrei-me, falava uma voz: atira-te abaixo do teu andar e na rua mete-te abaixo dos carros, e já não tens solução. Cheguei a bruxos, cheguei a cartomantes, e na altura até pensava que resolvia, mas não resolvia nada. Passado pouco tempo, as coisas pioravam ainda muito mais. Eu cheguei ao fundo do poço completamente, porque eu já não tinha razão de viver, já não tinha nada que me chamasse, que me desse prazer na vida. Eu estava mesmo no fundo do poço. Foi um dia que eu encontrei uma senhora na rua e a senhora disse: ai menina, que estado é que está com uma carga tão grande espiritualmente. Eu só tinha a pele e o osso. E eu fiquei a olhar para a senhora e ela a observar como eu estava. E ela então começou-me a falar da Igreja Universal. E vou, a Igreja Universal, não conheço. E ela disse: vai na terça-feira que é por a saúde. E foi assim então que eu cheguei à Igreja Universal. Foi muito bem recebida. O pastor falou comigo, a esposa, e depois da reunião tiveram a conversar comigo, eu estive a pôr a minha situação. E eles disseram, com aquela fé, com aquela vontade, de dizer: a sua vida vai mudar, a sua vida vai transformar. E eu criei nessa palavra. A medicação que eu tomava, eu comecei a usar a minha fé e a colocar as receitas no altar. E eu disse: meu Deus, se o Senhor realmente existe, eu quero ver o Senhor na minha vida. E eu comecei a ver
os resultados. Já comecei a deixar de tomar a medicação, comecei a sentir mais leve, mais animada, aquela opressão, aquela depressão que eu tinha dentro de mim, aquele desânimo começou a desaparecer. Em casa a minha vida sentimental começou a mudar, eu comecei a ter mais paciência para ouvir o meu marido, deixá-lo falar mais, ter mais domínio comigo própria. À medida do tempo, a minha saúde foi restaurada, a colite ulcerosa que eu tinha, a ficar cancerosa, eu fui curada, dos pés eu fui liberta completamente. Até que um dia ouvia falar do Espírito Santo e eu queria conhecer o Espírito Santo, saber o que é que ele era, dizia aquele que dirigia, aquele que falava, aquele que orientava, aquele que falava com a gente, e eu tinha sede de o conhecer. Eu pedi perdão, eu senti-me tão bem, tão leve, e até que um dia estava em casa a ouvir na rádio o Sr. Bispo Macedo, e ele disse: recebei o Espírito Santo. Foi uma paz tão grande dentro de mim, uma certeza da minha salvação que não tem explicação. Deus preencheu dentro de mim aquele vazio, aquele desânimo, aquelas dúvidas, aquelas incertezas, tudo que há dentro de mim, só a paz que Ele me dá. Eu era uma pessoa depressiva, uma pessoa desanimada, uma pessoa triste, uma pessoa cansada da vida, com problemas espirituais, financeiros, sentimental, familiar, em todas as áreas da minha vida. Tomava 20 comprimidos diários. E hoje dou graças a Deus, hoje não tomo nada. E dou graças a Deus por a transformação que Ele tem feito na minha vida sentimental, familiar, em todas as áreas da minha vida. Deus mudou a minha vida completamente. Tudo é possível ao que crê. E o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida.